Tem um momento na vida de uma pessoa que ela nunca esquece. Não é necessariamente o mais feliz nem o mais triste. É aquele momento em que você percebe que o mundo pode ser profundamente injusto e que a única coisa que separa quem sobrevive de quem afunda é a escolha que você faz no segundo seguinte. O meu momento aconteceu na porta de uma sala de reuniões que eu mesma havia reservado, decorado, planejado até o último detalhe, numa manhã de terça-feira que começou como todas as outras e terminou mudando para sempre o rumo da minha vida. Mas vou contar tudo desde o início, porque se eu não contar desde o início, você não vai entender por que aquele sorriso que eu dei ao sair dali foi talvez o ato mais poderoso que eu já pratiquei em toda a minha carreira. Meu nome é Viviane. Tenho 34 anos e durante 8 anos fui secretária executiva de Marcelo Tavares, sócio fundador da Tavares em Grupo, uma empresa de gestão de ativos com sede em São Paulo e escritórios no Rio e em Belo Horizonte. Quando entrei ali, em março de 2015, eu tinha 26 anos, um MBA incompleto, uma necessidade urgente de pagar o aluguel e uma determinação silenciosa que ninguém, naquele momento, conseguia enxergar. Comecei como assistente administrativa do departamento financeiro. 3 meses depois, o assistente executivo do Marcelo pediu demissão sem aviso prévio, e a diretora de RH, Fátima, me chamou numa sexta à tarde e perguntou se eu me sentia preparada para assumir o cargo de forma temporária enquanto eles procuravam alguém. Eu disse que sim. 2 meses depois, eles pararam de procurar. A rotina de uma secretária executiva de alto nível é algo que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Não é digitar cartas, não é atender telefone, não é marcar reunião de vez em quando. É ser o sistema nervoso central de uma pessoa que toma decisões que movem milhões de reais todos os dias. Eu chegava às 7h15 da manhã, 45 minutos antes do Marcelo. Aquele tempo era meu. Eu verificava as mensagens que tinham chegado durante a noite, organizava a agenda do dia, identificava conflitos de horário, já adiantava soluções, imprimia os documentos que ele ia precisar em cada reunião, ligava para confirmar presença de participantes externos, fazia os cafés, checava se a sala de reuniões principal estava arrumada do jeito certo. Eu sabia que o Marcelo precisava que a xícara de café ficasse do lado direito do caderno, que ele odiava quando havia água com gás na mesa sem que alguém tivesse perguntado antes, que ele não gostava de receber ligações nos primeiros 15 minutos depois que chegava, porque era o tempo que ele usava para ler o jornal em silêncio. Esses detalhes parecem pequenos, mas quando você acerta cada um deles, todos os dias, durante anos, você constrói algo que não tem nome no organograma, mas que tem um valor imenso: confiança absoluta. O Marcelo confiava em mim de um jeito que eu nunca vi ele confiar em mais ninguém dentro da empresa. Ele me passava informações que nem os outros sócios tinham, me pedia opinião em situações delicadas, me consultava antes de tomar decisões que envolviam contratações seniores. Uma vez, quando um cliente importante chegou de surpresa sem agendamento, enquanto o Marcelo estava em teleconferência com investidores de Lisboa, eu entretive o cliente por 40 minutos, servi café, apresentei materiais da empresa, descobri qual era a demanda real dele e passei um bilhete para o Marcelo com um resumo de tudo antes que ele entrasse na sala. O cliente depois comentou com o Marcelo que tinha ficado impressionado com o atendimento. O Marcelo me chamou na sala dele e disse: "Viviane, você é a melhor secretária que eu já tive em 20 anos de empresa." Eu guardei aquela frase dentro de mim como se fosse ouro. Durante os primeiros 4 anos, nunca conhecia a esposa do Marcelo pessoalmente. Via fotos no escritório dele, sabia que o nome dela era Patrícia, que eles tinham 2 filhos adolescentes, que ela era formada em design de interiores e que raramente aparecia em eventos corporativos. O Marcelo era daqueles homens que mantinha a vida profissional completamente separada da vida pessoal, uma divisão que eu respeitava e que, na minha ingenuidade, achei que seria mantida para sempre. No 5º ano, as coisas começaram a mudar. Patrícia começou a aparecer mais no escritório. No começo era esporádico, uma vez por mês, sempre para almoçar com o Marcelo ou para pegar algo que ele havia esquecido em casa. Ela chegava, sorria pouco, ficava um tempo curto, ia embora. Educada, distante, normal. Mas em algum momento entre o 5º e o 6º ano, a frequência das visitas aumentou. E o tom das interações mudou de um jeito que eu levei um tempo para nomear.
Foi uma colega minha, a Cristiane do departamento jurídico, quem primeiro colocou em palavras o que eu estava sentindo, mas não conseguia articular. A gente estava no corredor da Copa, e eu tinha acabado de sair de uma situação constrangedora em que a Patrícia havia chegado sem avisar. Encontrou minha cadeira encostada na porta aberta do escritório do Marcelo, enquanto eu ditava para ele a pauta de uma reunião, e ficou parada no corredor me olhando de um jeito que me deixou sem saber o que fazer. Eu levantei, sorriei, disse boa tarde, ela respondeu com um monossílabo e entrou na sala do Marcelo sem me olhar de novo. A Cristiane ouviu meu relato e disse com aquela franqueza direta dela: Vivi, essa mulher está com ciúme de você. Eu ri. Disse que era impossível, que era profissional, que não havia nenhum motivo para isso. A Cristiane me olhou com aquela cara de quem sabe mais do que está dizendo e falou: não precisa de motivo, precisa de insegurança. E insegurança nunca precisou de motivo. Eu deveria ter levado aquilo mais a sério. Mas a arrogância discreta de quem está segura na própria competência me fez minimizar o sinal de alerta. Continuei fazendo meu trabalho como sempre fiz. Profissional, eficiente, invisível quando precisava ser, presente quando chamada. Foi no começo do 7º ano que a Patrícia começou a fazer comentários, pequenos, cirúrgicos, sempre com um sorriso nos lábios. Coisas como: nossa, você trabalha até tarde assim todo dia? Ditas na frente de outros funcionários com uma entonação que não era admiração, era insinuação. Ou, o Marcelo sempre fala de você em casa, sabia? Jogado no ar sem contexto, deixando a frase pairar com todo o peso que ela queria que pesasse. Uma vez ela chegou quando eu estava no escritório do Marcelo, ajudando-o a preparar uma apresentação em PowerPoint, e ela ficou parada na porta por alguns segundos, sem falar nada. Então disse com voz levíssima: Ah, desculpa, não sabia que vocês estavam trabalhando. A pausa antes da palavra trabalhando foi calculada. Eu senti aquilo na espinha. Mas nada me preparou para o que aconteceu na manhã de uma quinta-feira de outubro, quando a Patrícia chegou ao escritório às 10 da manhã sem avisar, com aquela energia de quem está carregando algo pesado e decidiu que chegou a hora de largar. Eu estava na minha mesa organizando os documentos para uma reunião que aconteceria à tarde, quando ela passou por mim sem cumprimentar e foi direto para a sala do Marcelo. Ele não estava, havia saído para uma reunião externa e só voltaria após o almoço. Eu me levantei, educadamente, e disse que o Marcelo não estava disponível no momento, que poderia anotar um recado ou ajudá-la com alguma coisa. Ela se virou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto de ninguém que me dirigia a palavra dentro daquele escritório. Era desprezo, puro, sem disfarce, sem a cortesia mínima que o ambiente corporativo normalmente impõe. E então, ela disse com voz alta o suficiente para que a Ana do financeiro e o Bruno da TI, que estavam na área aberta, pudessem ouvir claramente: Você sabe que tipo de mulher fica trabalhando 8 anos para um homem casado? Que tipo de dedicação é essa? Que tipo de interesse é esse? Eu fiquei paralisada. O silêncio no escritório foi imediato e total. Eu conheço o seu tipo, ela continuou, dando um passo em minha direção. Mulher que não tem vida própria e acha que pode construir uma no escritório do marido dos outros. Que coisa patética. Eu não respondi. Não porque não soubesse o que dizer, não porque estivesse de acordo com uma sílaba do que ela havia falado, mas porque em algum lugar muito profundo de mim, naquele segundo de paralisia, eu entendi que qualquer palavra que eu dissesse seria usada contra mim, que qualquer reação minha seria interpretada como confirmação. E então fiz a única coisa que minha mente calculou que poderia fazer sem me destruir naquele momento. Fiquei quieta. Ela me olhou por mais alguns segundos, esperando uma reação que não veio. Então virou as costas e foi embora. A porta do elevador fechou e o escritório ficou em silêncio por mais alguns segundos que pareceram horas. Eu voltei a olhar para os documentos na minha mesa. As minhas mãos estavam tremendo, não de medo, de raiva. De uma raiva tão profunda e tão quente que eu precisei ir ao banheiro feminino do 2º andar, trancar a porta do box, sentar no chão frio de cerâmica e chorar por 6 minutos seguidos antes de conseguir respirar direito de novo. Chorei de injustiça, chorei de humilhação, chorei por 8 anos de dedicação que tinham acabado de ser reduzidos a uma insinuação suja por alguém que não sabia absolutamente nada sobre quem eu era. E enquanto chorava, alguma coisa dentro de mim foi se organizando. Não sei como explicar. É como se a dor tivesse limpado espaço para outra coisa ocupar. Algo mais frio, mais calculado,
mais perigoso. Se você já passou por uma situação em que alguém tentou te diminuir na frente dos outros, você sabe exatamente o que eu estou sentindo agora só de ouvir essa história. E se você está passando por algo assim agora, eu quero que você fique até o final, porque o que aconteceu nos dias seguintes é a prova de que silêncio estratégico é mais poderoso do que qualquer resposta na hora. Se inscreve no canal, deixa o like se já sentiu essa raiva justa que eu senti naquele banheiro. E me conta nos comentários, você já foi humilhado no trabalho? O que você fez? Porque o que eu fiz a seguir, ninguém esperava. Tem uma diferença enorme entre ser passivo e ser estratégico. A passividade é quando você não reage porque tem medo ou porque não sabe o que fazer. A estratégia é quando você não reage porque entendeu que a reação imediata vai custar mais do que vale. Naquela tarde, quando voltei do banheiro com o rosto lavado e os olhos ainda ligeiramente vermelhos que eu cobri com a desculpa de uma alergia, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia embora, não ia pedir demissão, não ia confrontar o Marcelo nem a Patrícia. Ia fazer o que sempre fiz melhor do que qualquer coisa: observar, registrar, organizar e esperar. O Marcelo voltou do almoço e eu percebi, pela forma como ele evitou o meu olhar nos primeiros 10 minutos, que a Patrícia já havia ligado para ele. Ele entrou na própria sala, ficou lá por uns 20 minutos, então abriu a porta e disse o meu nome com uma voz que tinha aquela textura de desconforto de quem vai ter uma conversa que não quer ter. Me chamou para dentro, fechou a porta, ficou em pé atrás da mesa. O que era incomum porque o Marcelo quase sempre se sentava quando conversava comigo. Disse que havia falado com a Patrícia, que ela havia ficado chateada com alguma coisa, que talvez fosse melhor se eu mantivesse uma postura mais distante em situações que pudessem ser mal interpretadas. Eu o olhei nos olhos e disse com toda a calma do mundo: Marcelo, me diz uma coisa. Nos 8 anos em que trabalho aqui, você já viu algum comportamento da minha parte que justificasse a preocupação dela? Ele ficou quieto. Então disse: não. Eu assentei com a cabeça e falei: então eu vou continuar fazendo meu trabalho como sempre fiz. Pode ter certeza. Saí da sala sem dar a ele a chance de continuar o assunto. Mas algo havia mudado. Não em mim, não no meu trabalho, na atmosfera, nas pequenas dinâmicas que compõem o dia a dia de um escritório. Eu comecei a perceber coisas que antes não prestava atenção porque não tinha motivo. As visitas da Patrícia ao escritório, que antes eram imprevisíveis, passaram a ter um padrão. Ela aparecia sempre nas terças e quintas, quase sempre entre 10h30 e 11 da manhã, que era exatamente o horário em que o Marcelo costumava ter reuniões internas com as equipes, e eu ficava mais próxima dele, circulando entre a sala dele e a área de reuniões com documentos e anotações. Era como se ela tivesse mapeado a rotina e escolhido aparecer justamente nesses momentos. Comecei a anotar, não de forma ostensiva, nada que parecesse fora do comum. Simplesmente passei a registrar em um caderno pequeno que eu deixava dentro da gaveta da minha mesa as datas, horários e o que havia acontecido em cada visita. Também comecei a prestar atenção em conversas que antes eu ouvia sem realmente escutar. A Patrícia tinha o hábito de parar na recepção e conversar com a Juliana, a recepcionista, por alguns minutos antes de subir para o andar do Marcelo. Não dava para ouvir o conteúdo dessas conversas do meu posto, mas a linguagem corporal da Juliana nessas interações era significativa. Ela sempre ficava levemente tensa, respondia com monossílabos, olhava para os lados como quem está desconfortável. Um dia, quando a Patrícia foi embora e a Juliana subiu para usar o banheiro do nosso andar, eu a encontrei no corredor e disse com naturalidade que havia notado que ela parecia cansada. Juliana me olhou com aquela expressão de quem está carregando um segredo pesado e disse: ela fica me perguntando coisas sobre você, Viviane. Que horas você chega? Que horas você sai? Se o Marcelo te leva em algum lugar? Se você dois saem juntos para almoçar? Senti o estômago revirar. Mas mantive o rosto neutro e agradeci a Juliana pela honestidade. Aquilo me deu uma dimensão nova do que estava acontecendo. Não era apenas ciúme irracional de uma esposa insegura. Era uma investigação ativa. A Patrícia estava colhendo informações, construindo um dossiê, preparando um argumento. Para quê? Para o Marcelo? Para alguma decisão que ela estava planejando tomar? Não sabia ainda, mas sabia que precisava entender melhor a dinâmica antes de qualquer movimento. E foi nesse período de observação silenciosa que comecei a perceber outras coisas, coisas que não tinham nada a ver com ciúme e que me deixaram genuinamente preocupada por razões completamente diferentes.
A primeira coisa que notei foi no sistema de gestão de despesas. Fazia parte das minhas responsabilidades aprovar lançamentos de despesas de até R$ 5.000 e qualquer valor acima disso precisava da assinatura do Marcelo. Comecei a notar, a partir do segundo semestre daquele ano, uma série de lançamentos novos na categoria de consultoria externa que eu não reconhecia. Não porque fossem valores absurdos individualmente, cada lançamento ficava entre R$ 3.000 e R$ 4.000, abaixo do meu limite de aprovação. Mas quando somei todos os lançamentos daquela categoria nos últimos 6 meses, o total chegava a quase R$ 60.000. Para uma empresa do nosso tamanho, isso não era impossível, mas era incomum sem que eu soubesse de onde vinham essas consultorias. Pesquisei o CNPJ do fornecedor recorrente no sistema e encontrei uma empresa chamada Patrícia Design em Consultoria Ltda, registrada há 8 meses, no mesmo endereço residencial do Marcelo e da Patrícia. Fiquei parada olhando para a tela por um longo tempo. Minha mente estava processando as implicações. Uma empresa no nome da esposa de um sócio, prestando serviços para a empresa do marido, em valores que ficavam propositalmente abaixo do limite de aprovação de um supervisor, sem que nenhum dos outros sócios parecesse saber disso. Isso não era apenas irregular. Dependendo de como estava sendo registrado contabilmente, poderia ser algo muito mais sério. Fechei o sistema, voltei para os meus documentos e fiquei muito quieta por vários minutos. Depois abri meu caderno, anotei o nome da empresa, o CNPJ, as datas dos lançamentos e os valores. Então fiz algo que pareceu muito simples, mas que na prática foi o que mudou tudo. Abri meu e-mail pessoal no celular e me mandei uma mensagem com todas aquelas informações. Não sabia ainda o que ia fazer com elas, mas sabia que não podia deixar só dentro de mim. Nos dias seguintes, fui mais fundo. Fui olhando outros fornecedores novos que haviam entrado no sistema nos últimos 2 anos. Encontrei mais 2 CNPJs que, quando pesquisados, levavam a nomes de familiares da Patrícia, um irmão e uma prima. Todas empresas recentes, todas prestando serviços vagos de consultoria ou assessoria. Todas com lançamentos abaixo do meu limite de aprovação, mas acumulando valores significativos ao longo dos meses. O padrão era claro demais para ser coincidência. Alguém estava usando o sistema de aprovação de despesas da empresa de forma deliberada, fragmentando os valores para evitar revisão mais cuidadosa. E eu estava começando a entender por que a Patrícia me olhava com aquele nível de hostilidade que parecia desproporcional para simples ciúme. Não era só ciúme, era medo. Eu era a pessoa que ficava mais perto dos documentos, que conhecia o sistema de despesas melhor do que qualquer outro funcionário administrativo. Se alguém fosse notar as irregularidades, seria eu. E eu tinha notado, mas as humilhações não pararam enquanto eu observava em silêncio. Pelo contrário, foi como se a Patrícia, sentindo que não havia conseguido me desestabilizar com o episódio do corredor, tivesse decidido escalar a pressão. 2 dias depois daquele episódio, ela passou pela minha mesa no caminho para a sala do Marcelo e, sem parar, sem se virar completamente, disse em voz alta o suficiente para ser ouvida. Ainda aqui, como se minha presença fosse uma surpresa desagradável. Uma semana depois, em uma tarde em que o Marcelo havia saído mais cedo por conta de um compromisso pessoal e eu estava finalizando o relatório semanal, ela apareceu, foi até minha mesa, olhou para o que eu estava fazendo e disse: "Você passa horas aqui fazendo o quê, afinal?" O Marcelo já foi embora. Eu respondi com calma que havia documentos para finalizar. Ela deu uma risadinha e foi embora. O Bruno da TI estava do outro lado da sala e fingiu que não tinha ouvido, mas eu vi o desconforto no rosto dele. E então, houve um episódio que fez algo cristalizar dentro de mim de vez. Foi numa sexta-feira à tarde, quando havia um aniversário de empresa sendo celebrado na sala de convivência. Estava todo o staff, sócio, gerentes, secretárias, pessoal de apoio. A Patrícia estava lá como convidada do Marcelo. Eu estava perto da mesa de comes e bebes, quando ela chegou ao meu lado com a taça na mão. E disse, sorrindo para quem olhasse de fora, pareceria uma conversa amigável. "Sabe o que eu acho mais engraçado? Mulher que dedica a vida inteira ao trabalho porque não conseguiu construir nada de verdade fora daqui." Eu me virei para ela devagar e disse, "Patrícia, com todo o respeito, eu acho que a gente deveria manter uma relação profissional." Ela abriu um sorriso largo e disse, "Claro que sim. É exatamente isso que vai acontecer. Uma relação muito profissional." E foi embora. Havia uma ameaça naquelas palavras que eu não consegui ignorar.
Naquela noite, sentada na minha mesa em casa com o notebook aberto, organizei tudo o que havia coletado. Imprimi extratos do sistema que eu tinha acesso. Anotei datas, valores, nomes. Fotografei tudo com o celular e mandei para o meu e-mail pessoal em 3 cópias. Então, abri o LinkedIn e passei 1 hora pesquisando algo que me havia ocorrido durante a semana. O currículo do novo gerente de compliance, que havia sido contratado há 4 meses, um homem chamado Fernando, que eu havia notado ter um perfil diferente dos outros gerentes, mais formal, mais cuidadoso com protocolos. Encontrei o perfil dele, vi que havia trabalhado antes em 2 auditorias externas e em um banco. Guardei essa informação. Ainda não sabia exatamente como usá-la, mas estava ficando cada vez mais claro que o que eu havia descoberto era sério o suficiente para que eu precisasse de aliados e que esses aliados precisavam ser as pessoas certas. Enquanto isso, continuei fazendo meu trabalho impecavelmente. Não falei com ninguém sobre o que havia descoberto. Não demonstrei ansiedade. Não dei a Patrícia nem ao Marcelo nenhum sinal de que havia percebido qualquer coisa. Mantive o sorriso, a eficiência, a pontualidade. Por dentro, eu estava montando um quebra-cabeça peça por peça. E o quadro que estava se formando era muito mais complicado e muito mais comprometedor do que qualquer triângulo amoroso imaginado pela cabeça insegura de uma esposa com ciúme. A reunião com os investidores havia sido ideia minha. Essa é a parte que as pessoas que trabalhavam comigo sabem e que o Marcelo, se for honesto, nunca vai negar. No início do 4º trimestre daquele ano, a empresa estava em negociação com um grupo de investidores privados para um aporte significativo que permitiria expandir as operações para mais 2 estados. Era uma janela importante, o tipo de oportunidade que aparece poucas vezes, e a equipe de sócios estava tendo dificuldade em organizar uma apresentação que fizesse jus ao potencial da empresa. Fui eu quem sugeriu, numa reunião de pauta semanal que eu sempre presenciava para fins de logística, que a empresa deveria fazer um evento dedicado, não uma reunião de escritório, mas uma experiência estruturada, com apresentação visual de qualidade, coffee break sofisticado, material de apoio impresso em alta qualidade, um ambiente que comunicasse solidez e ambição. O Marcelo adorou a ideia, me delegou a organização completa. Passei as 3 semanas seguintes fazendo o que fazia de melhor em escala ampliada. Contratei uma empresa de audiovisual. Reservei um espaço em um hotel executivo no Itaim. Coordenei com o departamento financeiro a produção de um relatório de performance em design profissional. Revisei cada slide da apresentação que a equipe havia preparado, identifiquei inconsistências nos dados, sinalizei para os sócios, corrigi junto com eles. Organizei o coquetel de abertura, negociei valores com o fornecedor de catering, confirmei a presença de todos os 8 investidores convidados, mandei lembretes personalizados, preparei kits com materiais da empresa para cada participante. Era o maior evento que eu havia organizado em 8 anos de empresa. E eu sabia que estava perfeito. Não porque eu tinha ego nisso, porque eu havia conferido cada detalhe 3 vezes. Na manhã do evento, cheguei ao hotel às 7 da manhã para supervisionar a montagem. Ficou tudo exatamente como havia planejado. Às 10h15, os investidores foram chegando. Às 10h25, os sócios chegaram em grupo, Marcelo na frente. E foi nesse momento, quando eu estava de pé perto da entrada da sala de reuniões principais, verificando a lista de presença, que a Patrícia apareceu. Ela havia vindo junto com o Marcelo, o que eu não esperava, mas que, pensando bem, deveria ter antecipado. Ela estava vestida formalmente, como se fosse participar do evento, e foi direto em minha direção, com passos que eu reconheci instantaneamente, como os de quem está prestes a dizer algo que preparou. Ela ficou parada na minha frente, olhou para mim de cima a baixo, com aquela expressão que já havia se tornado familiar, e disse com uma voz que tinha a textura de algo ensaiado: "Você não foi convidada para isso. Essa reunião é para executivos e investidores, não para secretárias." Fez uma pausa calculada, então completou: "Pode ir embora. Aqui não é o seu lugar." Havia outras pessoas por perto. 2 dos investidores haviam chegado um pouco antes e estavam conversando a alguns metros. A Juliana estava próxima. O Felipe, gerente de relacionamento com investidores, estava parado na entrada. Todo mundo ouviu. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi do tipo que você sente fisicamente, como pressão no ar, e eu sorri.
Não um sorriso nervoso, não um sorriso de quem está tentando disfarçar que foi atingida. Um sorriso tranquilo, daquele tipo que só é possível quando você sabe algo que a outra pessoa ainda não sabe. Olhei para ela, mantive o sorriso por um segundo completo e disse com uma voz baixa e calma que só ela precisava ouvir. Tudo bem, Patrícia, pode ficar à vontade, mas não deixa de verificar o seu e-mail antes que a reunião comece. Peguei o meu caderno, o meu celular e o crachá que eu havia feito para mim mesma enquanto organizadora do evento, coloquei tudo na bolsa com movimentos lentos e deliberados e saí pela porta lateral sem olhar para trás. Do lado de fora, fui até o lobby do hotel, sentei em uma poltrona de couro perto da janela que dava para a rua, pedi um café ao garçom que passava e esperei. Tinha mandado o e-mail naquela madrugada, às 2 da manhã, depois de 2 semanas preparando cada palavra. Era um e-mail longo, documentado, com anexos. Havia mandado para 3 destinatários: Fernando, o gerente de compliance que eu havia pesquisado no LinkedIn e com quem havia passado as últimas semanas construindo uma relação discreta de troca de informações, sempre de forma cuidadosa e dentro dos protocolos corretos. Henrique, um dos outros sócios da empresa que eu sabia não ter conhecimento das irregularidades e que eu havia identificado como o mais comprometido com transparência corporativa no seus histórico de decisões, e a auditoria externa que atendia à empresa, diretamente para o sócio responsável pela conta, cujo contato eu havia encontrado no sistema de fornecedores. No e-mail, eu havia detalhado tudo: os fornecedores, os CNPJs, os valores, as datas, as inconsistências no sistema de aprovação. Havia incluído capturas de tela do sistema de gestão de despesas que eu tinha acesso legítimo por conta das minhas funções. Havia sido meticulosa, objetiva e absolutamente factual. Não havia feito nenhuma acusação explícita. Havia apenas apresentado os dados e solicitado uma verificação formal. E então, havia incluído, no último parágrafo, uma frase que havia escolhido com muito cuidado. Gostaria de registrar que esta comunicação está sendo feita de forma voluntária e como parte das minhas responsabilidades profissionais, e que estou disponível para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Solicito que esta mensagem seja tratada com a confidencialidade e a seriedade que o assunto merece. Assinei com meu nome completo, meu cargo e meu ramal. E então mandei. Havia outra coisa que eu havia colocado no e-mail que não havia mencionado ainda, e que era talvez o detalhe mais importante de toda a estratégia. Eu havia solicitado, no segundo parágrafo, que o Fernando iniciasse o protocolo de compliance antes que a reunião com os investidores começasse. Não depois, antes. Isso era fundamental porque criava um registro oficial de que a comunicação havia sido feita dentro dos canais corretos, no momento correto, sem qualquer intenção de causar dano ao evento ou à empresa. Eu havia sido cuidadosa ao extremo para que minha ação não pudesse ser interpretada como sabotagem. Era comunicação responsável, dentro dos limites das minhas funções e dos meus direitos como funcionária. A advogada que estaria presente horas depois confirmaria que sim, que eu havia agido de forma impecavelmente correta do ponto de vista legal e ético. Mas na hora em que redigi aquele parágrafo às 2 da manhã, estava pensando menos em proteção legal e mais em algo mais simples. Queria que aquilo fosse feito direito. Não queria errar por pressa ou por raiva. Fiquei sentada naquela poltrona por exatamente 23 minutos. Estava na segunda metade do meu café quando o celular vibrou. Era uma mensagem do Fernando. Viviane, recebi. Vou iniciar o protocolo agora. Mantenha-se disponível. 2 minutos depois, outra mensagem, desta vez do Henrique. Preciso falar com você hoje. Urgente. Coloquei o celular na bolsa, terminei o café e fiquei olhando para o movimento da rua lá fora por mais alguns minutos. Sentia uma calma estranha, quase surreal. Não era alívio. Não era triunfo, era aquela sensação específica de quando você faz a coisa certa e sabe que fez, independentemente do que aconteça depois. O que aconteceu dentro daquela sala de reuniões, eu só soube por fragmentos, contados mais tarde por pessoas diferentes que estavam presentes. O que eu sei com certeza é que o e-mail que mandei não estava programado para chegar apenas aos 3 destinatários que eu havia escolhido. Havia incluído também, com cópia oculta, o e-mail corporativo do próprio Marcelo, porque eu entendia que ele precisava saber, mesmo que a situação fosse dolorosa para ele. E havia incluído mais uma cópia oculta para o meu próprio e-mail pessoal,
como registro. O que eu não havia calculado, e que foi o elemento mais dramático de tudo, foi que o Henrique, ao receber o e-mail, o encaminhou imediatamente para todos os sócios com a mensagem: precisamos conversar antes de começar a reunião. Isso aconteceu às 10h27 da manhã. A reunião com os investidores estava marcada para começar às 10h30. Segundo o que me contaram depois, foi o Felipe, gerente de relacionamento, que viu o Marcelo abrir o e-mail no tablet enquanto conversava com os investidores e observou a cor do rosto dele mudar. O Marcelo pediu licença, saiu da sala, ficou alguns minutos no corredor. Quando voltou, estava visivelmente abalado. Os sócios se reuniram rapidamente em uma sala lateral, enquanto os investidores eram entretenidos pelo Felipe e pela equipe de apresentação. Foi nessa reunião lateral que, de acordo com o Henrique, que me contou pessoalmente mais tarde, o Marcelo ficou em silêncio enquanto os outros liam o e-mail. E quando um dos sócios perguntou se ele sabia de alguma coisa, ele fechou os olhos por um longo segundo e disse apenas: "Eu preciso de um advogado." E enquanto tudo isso acontecia, eu estava sentada em uma poltrona de couro no lobby de um hotel no Itaim, tomando café e olhando para a rua, sem saber exatamente o que acontecia lá dentro, mas sabendo, com uma certeza que não precisava de confirmação imediata, que o mundo que eu havia conhecido dentro daquele escritório estava terminando e que o mundo que viria depois seria fundamentalmente diferente. O que eu não sabia ainda era se esse mundo diferente teria espaço para mim. Foi então que o meu celular tocou. O número era o do escritório. Atendi. Era a voz da Fátima, do RH, que dizia com uma calma administrativa que eu reconheci como o tom que ela usava quando estava gerenciando uma situação de crise. "Viviane, você pode vir até o escritório? Não precisa ser agora, pode ser à tarde. Mas hoje, eu disse que estaria lá às 14h. Ela agradeceu. Desliguei o telefone, paguei o café, peguei a bolsa e saí para a rua. O sol estava forte para outubro. Caminhei até o metrô, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo, naquele estado de flutuação que às vezes nos toma quando estamos no olho de uma tempestade que ainda não chegou. Às 14h, entrei no escritório como se fosse qualquer terça-feira. A Juliana, na recepção, me olhou com aquela expressão de quem sabe que alguma coisa grande aconteceu, mas não sabe os detalhes, a expressão de quem está morrendo de curiosidade, mas profissionalismo suficiente para não perguntar. Sorri para ela, peguei o elevador, subi. O andar estava mais silencioso do que o normal para 1h do dia. Algumas mesas estavam vazias. Fui direto para a sala da Fátima, bati, entrei. Ela estava sentada com um bloco de notas na frente e a expressão de quem passou uma manhã difícil. Ao lado dela, para a minha surpresa, estava o Fernando, o gerente de compliance. E ao lado do Fernando, com um notebook aberto na mesa, havia uma mulher que eu não conhecia, mas que, pela forma como estava sentada, eu identifiquei imediatamente como advogada. A conversa que se seguiu durou 2h30. Não vou entrar em todos os detalhes, porque parte do que foi dito está coberto por acordos de confidencialidade que assine mais tarde. O que posso dizer é que a documentação que apresentei, juntamente com o que o Fernando havia encontrado nas primeiras horas da manhã, quando iniciou o protocolo de compliance, formava um quadro que a auditoria externa, contactada aquela manhã, havia confirmado como suficientemente sério para demandar investigação formal. Os valores desviados através dos fornecedores fantasmas totalizavam, na época, pouco mais de R$340 mil ao longo de 18 meses. Não era um número absurdo para uma empresa do nosso porte, mas era um número suficiente para configurar, segundo a advogada que estava presente, possíveis crimes de estelionato e de gestão fraudulenta de recursos empresariais. A questão que a Fátima e o Fernando precisavam entender e que a advogada precisava documentar era como eu havia descoberto tudo aquilo e o que exatamente eu havia observado. Contei tudo com a mesma calma com que havia escrito o e-mail. Mostrei as anotações do caderno. Descrevi o momento em que havia pesquisado os CNPJs, expliquei o padrão dos lançamentos. A advogada tomou notas com uma caneta esferográfica azul, de vez em quando fazendo perguntas pontuais e precisas. O Fernando confirmou, a partir de registros internos que ele havia puxado pela manhã, que os acessos ao sistema de aprovação de despesas correspondiam ao que eu havia descrito. Em um momento da reunião, a advogada me perguntou: "Você tem consciência de que poderia ter simplesmente ignorado o que viu e nada disso teria chegado até você?" Fiz uma pausa. Respondi: "Sim, tenho.
mas não conseguiria olhar para o meu trabalho da mesma forma, sabendo que havia algo errado acontecendo dentro dele. Ela me olhou por um segundo e anotou algo no bloco. A Fátima ficou quieta durante a maior parte da conversa, ouvindo, e no final disse apenas: Viviane, você agiu corretamente em tudo isso. Quero que você saiba disso. O que estava acontecendo com o Marcelo durante esse tempo, eu soube por partes ao longo dos dias seguintes. A reunião com os investidores havia sido adiada, com um comunicado que explicava vagamente que havia questões internas urgentes que precisavam ser resolvidas antes de avançar. Os investidores, profissionais experientes, entenderam o subtexto e aguardaram. O Marcelo havia ido para casa naquela tarde sem falar com ninguém do escritório. A Patrícia, de acordo com o que a Cristiane me contou mais tarde com aquela franqueza dela que nunca mudou, havia ligado para o Marcelo às 11h30 da manhã, furiosa, perguntando o que estava acontecendo, porque havia recebido uma ligação do contador da empresa dizendo que havia uma auditoria emergencial sendo iniciada. O Marcelo havia dito para ela que não poderia falar naquele momento. Ela havia gritado. Ele havia desligado. Nos 2 dias seguintes, o escritório foi varrido por uma energia que não era bem pânico, mas era algo adjacente. A auditoria externa chegou com uma equipe de 4 pessoas na manhã da sexta-feira. Foram direto para a sala de reuniões que a equipe de TI havia preparado com acesso ao servidor de documentos. Ficaram lá por 3 dias. Nesse período, a Patrícia tentou aparecer no escritório uma vez e foi gentilmente informada pela Juliana que o acesso estava restrito durante a auditoria a funcionários e colaboradores da empresa. Ela ficou parada na recepção por alguns segundos, olhando para a Juliana como se não acreditasse no que estava ouvindo, depois foi embora sem falar nada. Enquanto isso, eu continuei trabalhando. Era a coisa mais estranha e ao mesmo tempo a mais natural que eu poderia fazer. Havia uma parte de mim que sabia que a situação estava em movimento, que as peças estavam se organizando e que interferir nesse processo com ansiedade ou urgência seria contraproducente. Então, eu fiz o que sempre fiz. Cheguei no horário, cumpri as minhas responsabilidades, mantive os sistemas funcionando, respondi e-mails, organizei agendas, garanti que o dia a dia da empresa seguisse enquanto a tempestade se organizava ao fundo. Os meus colegas me olhavam de uma forma diferente durante esses dias. Havia nos olhares deles uma mistura de respeito e de curiosidade, e em alguns, como o Bruno da TI e a Ana do financeiro, havia algo que eu identificaria mais tarde como alívio. O alívio de quem estava desconfortável com algo que presenciou e que agora via sendo tratado. A conversa que eu precisava ter com o Marcelo aconteceu na manhã de uma quarta-feira, 10 dias depois do evento no hotel. Ele me chamou à sala às 8h45, antes de qualquer outro compromisso. Quando entrei, ele estava sentado atrás da mesa com as mãos fechadas na frente do rosto, numa postura que nunca havia visto nele. Parecia menor. Não fisicamente, mas havia algo na presença dele que havia diminuído. A autoridade automática que sempre emanou havia sido substituída por algo que eu só posso descrever como exposição. Ele me olhou por alguns segundos sem falar, e quando falou, a voz tinha uma textura que eu também nunca havia ouvido dele. Vulnerabilidade real, sem performance. Viviane? Ele disse, eu precisava te falar pessoalmente antes que qualquer outra coisa acontecesse. O que você fez, descobrir aquilo e reportar da forma que reportou, foi a coisa certa. E eu preciso que você saiba que eu não tinha conhecimento do que estava sendo feito. Fiz uma pausa antes de responder. Olhei para ele com atenção. Então disse, eu sei que você não sabia, Marcelo. Por isso fiz o que fiz da forma que fiz. Ele fechou os olhos brevemente. Então disse algo que eu não esperava. Eu também preciso pedir desculpas pelo que aconteceu ao longo do último ano e meio. Pelo modo como eu deixei que certas coisas acontecessem sem me posicionar como deveria. Você não mereceu nada disso. Não respondi imediatamente. Havia muito que eu poderia ter dito. Havia raiva ainda dentro de mim. Uma raiva justa que eu tinha mantido organizada e fria por meses. Mas havia também, e isso me surpreendeu, uma ausência de necessidade de dizer essa raiva em voz alta. O que havia acontecido já estava dito, estava documentado, estava em processo. As palavras que eu poderia adicionar naquele momento seriam apenas para mim, e eu decidi que eu valia mais do que uma cena de confronto que não mudaria o essencial. Então disse apenas, obrigada por dizer isso, e ficamos em silêncio por um momento.
O que havia acontecido com a Patrícia naqueles 10 dias, eu soube de forma mais completa depois. A investigação havia confirmado que ela havia estruturado o esquema de forma deliberada, usando o conhecimento que tinha dos processos internos da empresa, conhecimento que havia adquirido ao longo dos anos, ouvindo o Marcelo falar sobre trabalho em casa. Havia criado as empresas, registrado em nome próprio e de familiares, coordenado os lançamentos de forma a ficarem abaixo dos limites de aprovação automática. Era um esquema inteligente, mas que dependia de uma coisa para funcionar: que ninguém prestasse atenção suficiente nos detalhes. E a ironia é que a única pessoa na empresa que prestava atenção suficiente era exatamente a pessoa que ela havia tentado diminuir, humilhar e expulsar: eu. As consequências para ela foram rápidas e pesadas. A empresa entrou com ação civil para a reparação dos valores desviados. O processo penal foi iniciado pelo Ministério Público após a auditoria encaminhar o relatório para as autoridades competentes. Soube depois que ela havia tentado, por meio de um advogado, contestar a validade das evidências, argumentando que eu havia agido de má fé ao coletar as informações. O parecer jurídico foi claro. Todas as informações que eu havia acessado faziam parte das minhas responsabilidades legítimas de função. Eu nunca havia acessado nada para o qual não tivesse autorização. Havia simplesmente prestado atenção no que já era parte do meu trabalho. Essa tentativa de inverter a narrativa durou poucos dias antes de ser arquivada. O casamento do Marcelo e da Patrícia não sobreviveu ao peso do que veio à tona. Não apenas o esquema financeiro, mas outros aspectos da relação que o processo judicial foi expondo. Soube meses depois, pela Cristiane, que eles haviam se divorciado e que a Patrícia havia se mudado para outra cidade. Eu não senti satisfação com isso. Senti algo mais complexo, uma espécie de tristeza pela quantidade de destruição que a insegurança de uma pessoa pode causar quando encontra o ambiente certo para se expandir. O Henrique me chamou uma semana depois da conversa com o Marcelo para uma reunião que eu sabia que seria diferente. Ele havia sido eleito pelos sócios como o interlocutor para a situação comigo, porque era o que tinha o histórico mais limpo e a relação mais distante dos eventos. Me apresentou uma proposta formal: manutenção do meu cargo, aumento de 40% no salário, inclusão nos benefícios executivos da empresa e um novo título que reconhecia formalmente as responsabilidades que eu já exercia na prática há anos: coordenadora sênior de operações executivas. Havia também, e isso me tocou mais do que esperava, uma carta assinada pelos 3 sócios que não eram o Marcelo, expressando o reconhecimento formal pelo meu papel na preservação da integridade da empresa. Peguei os documentos, agradeci ao Henrique e disse que precisava de alguns dias para pensar. Aqueles dias que pedi para pensar não foram sobre a proposta em si, foram sobre mim, sobre quem eu havia sido antes de tudo aquilo, quem eu havia me tornado no processo e quem eu queria ser depois. É muito fácil, quando você passa por algo intenso como o que passei, deixar que a história defina você, tornar-se a secretária que expôs o esquema ou a funcionária que sobreviveu à perseguição da esposa do chefe. Essas narrativas têm peso, têm forma, têm começo, meio e fim arrumados. Mas eu sabia que se eu deixasse que elas me definissem, eu estaria fazendo o mesmo que a Patrícia havia tentado fazer: reduzi-la a uma versão mínima de mim mesma. Passei 3 dias lendo, caminhando, conversando com pessoas que importavam para mim fora do contexto profissional. Falei com minha mãe numa tarde longa por telefone. Falei com uma amiga da faculdade que havia construído uma trajetória completamente diferente da minha, tinha aberto um negócio próprio aos 30 anos e que, diferente de mim, nunca havia trabalhado para ninguém além de si mesma. Ela me fez uma pergunta que ficou ecoando: o que você teria feito nos últimos 8 anos se soubesse que ia ser assim? E eu fiquei pensando na resposta por um longo tempo. A verdade é que não me arrependo de nenhum dos 8 anos. Aprendi mais sobre gestão, sobre pessoas, sobre processos, sobre poder e sobre como ele funciona nos ambientes corporativos do que qualquer curso poderia ter me ensinado. Aprendi que competência sem estratégia é como ter uma carta vencedora na mão, mas não saber a hora de jogar. Aprendi que silêncio pode ser a resposta mais poderosa que existe, quando é o silêncio de quem está observando, e não o silêncio de quem foi silenciado. Aprendi que documentar é um ato de autocuidado, que registrar o que acontece ao seu redor não é paranoia, é inteligência emocional aplicada. E aprendi, talvez mais importante que tudo, que a humilhação só tem o poder que você dá a ela. Quando a Patrícia disse que eu era patética,
Ela estava tentando me reduzir ao tamanho do medo dela, mas o medo dela nunca foi sobre mim, era sobre ela mesma. No quarto dia, liguei para o Henrique e disse que aceitava a proposta, com uma condição adicional que eu havia decidido incluir. Queria participar formalmente do comitê de revisão de processos internos que a empresa estava estruturando como parte das mudanças que a crise havia gerado. Não era um pedido de poder, era um pedido de responsabilidade. Eu queria ajudar a construir os mecanismos que evitariam que aquilo acontecesse de novo. O Henrique ficou em silêncio por um segundo e então disse: Viviane, essa condição já estava no segundo parágrafo da proposta que te entreguei. Você esqueceu de ler até o fim. Ri. Disse que estava bem então, que aceitava tudo. Voltei ao escritório na segunda-feira seguinte, com um senso de lugar que nunca havia sentido com tanta clareza. Não era a mesma Viviane que havia chegado ali 8 anos antes, cheia de ingenuidade e com o aluguel para pagar. Era uma Viviane que havia sido testada de formas que não havia escolhido e que havia passado, não porque era perfeita, não porque nunca havia errado ou ficado com medo ou chorado no banheiro do segundo andar, mas porque havia sido fiel a uma versão de si mesma que não estava disposta a abrir mão. A Juliana me recebeu na recepção com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. A Cristiane me mandou uma mensagem que dizia apenas: sabia, desde o primeiro dia. O Bruno parou do lado da minha mesa no começo da manhã e disse com a objetividade típica dele: você fez a coisa certa. Obrigado. Foram pequeníssimas coisas, mas foram reais. O Marcelo permaneceu como sócio, embora seu papel tenha sido redefinido durante o processo de reestruturação que se seguiu. Os outros sócios optaram por mantê-lo, porque sua responsabilidade direta no esquema nunca foi comprovada e porque sua saída teria impactos negativos para a continuidade dos negócios em andamento. Mas o peso daquilo ficou sobre ele de uma forma que era visível, numa leveza que havia sumido, numa cautela nova que aparecia em cada decisão. A nossa relação profissional continuou, mas era inevitavelmente diferente. O tipo de confiança que eu tinha depositado nele como chefe não voltou completamente, mas a relação de trabalho era respeitosa, profissional e funcional. E eu aprendi a aceitar que nem tudo que se perde pode ou deve ser reconstruído exatamente como era antes. A reunião com os investidores aconteceu, reprogramada para 6 semanas depois dos eventos. Desta vez, eu estava presente. Não apenas presente, eu conduzi a parte de abertura do evento, apresentei os slides iniciais com os números de performance, coordenei a logística com a equipe do hotel e garanti que cada detalhe estivesse no lugar certo. No final, 2 dos investidores vieram falar comigo separadamente. Um deles disse que havia ficado impressionado com a apresentação e perguntou sobre o meu papel na empresa. Quando expliquei, ele sorriu e disse: a empresa tem muita sorte de ter alguém como você. Agradeci. Por dentro, pensei: você não sabe a metade. A Patrícia, a última notícia que tive, estava morando em Curitiba, onde havia nascido. O processo judicial seguia seu curso nos tribunais de São Paulo. Eu não acompanhava os detalhes, não por indiferença, mas porque havia chegado a um ponto em que a trajetória dela havia se separado da minha de forma definitiva e eu não via motivo para manter uma janela aberta nessa direção. O que havia acontecido com ela era uma consequência de escolhas que ela havia feito, e aquelas escolhas não tinham a ver comigo, mesmo quando haviam me atingido diretamente. Essa distinção me demorou um tempo para fazer, mas quando fiz, senti algo leve que eu identifiquei como perdão. Não o tipo de perdão que pede que você esqueça ou que invalide o que foi feito. O tipo que diz: isso não vai mais viver dentro de mim. 4 meses depois de tudo, fui chamada por uma empresa parceira que havia ficado sabendo dos eventos através do mercado, porque no mundo corporativo de São Paulo, as histórias circulam mesmo quando ninguém as conta oficialmente. Era uma empresa de gestão financeira, menor que a Tavares em Grupo, mas com um perfil mais dinâmico e uma liderança que eu identifiquei imediatamente como diferente do ambiente que havia conhecido. Me ofereceram uma posição de gerente de operações com salário 50% acima do que eu recebia, participação nos resultados e perspectiva de crescimento real. Fiquei com a proposta na gaveta por 2 semanas. Depois disse ao Henrique que precisava conversar com ele. Contei sobre a oferta. Ele não ficou surpreso. Disse que eu merecia, que era natural que o mercado me reconhecesse e que a porta do escritório estaria sempre aberta se eu quisesse voltar algum dia.
Então, fiz algo que nunca havia feito em 8 anos. Pedi demissão por escolha. Não porque havia sido forçada, não porque estava fugindo de algo, porque havia chegado a hora de ir em direção a algo que eu havia construído o direito de escolher. Meu último dia na Tavares em Grupo foi uma sexta-feira de março. Cheguei no horário de sempre. Fiz tudo o que havia para fazer com a mesma qualidade de sempre. Despedi-me de cada pessoa que importou para mim durante aqueles anos, peguei a caixa pequena com as minhas coisas pessoais e saí pela mesma porta que havia entrado 8 anos antes. O elevador estava cheio, como sempre nas sextas à tarde. Fiquei apertada entre o Bruno e uma analista nova que eu mal conhecia. Quando as portas se abriram no térreo e a luz do hall de entrada inundou o elevador, senti uma coisa que reconheci de imediato, mas que não esperava naquele momento. Gratidão. Não pela humilhação, não pela perseguição, não pela injustiça, pela versão de mim mesma que aquela tudo havia revelado, pela mulher que eu descobri ser quando as coisas ficaram difíceis, pela clareza que só vem quando você é forçada a olhar com atenção para o que realmente importa. Hoje, estou na empresa nova há 1 ano e meio. A posição cresceu além do que me ofereceram inicialmente. Aprendi com a experiência anterior a criar, desde o começo, processos de documentação e transparência, que protegem tanto a empresa quanto as pessoas que trabalham nela. Sou parte das reuniões de estratégia. Minha opinião é buscada e considerada. Não porque aprendi a gritar mais alto, mas porque aprendi que a voz mais poderosa é a que fala menos e pensa mais. Que o peso de uma ação calculada supera em muito o volume de uma reação imediata. E que dignidade não é o que os outros te dão, é o que você decide não abrir mão, mesmo quando eles tentam te convencer de que você não a merece. Se você está numa situação parecida com a que eu estava, se tem alguém no seu ambiente de trabalho tentando te diminuir, te silenciar, te fazer sentir que você é menos do que é, eu quero te dizer uma coisa com toda a seriedade que tenho. Observe, documente. Não reaja no calor. Construa o quadro completo antes de fazer qualquer movimento. Não porque você é fraca, mas porque você é inteligente o suficiente para saber que o melhor momento para agir raramente é o momento em que a raiva está mais alta. E enquanto você observa e documenta e espera o momento certo, continue fazendo o seu trabalho com excelência. Não por eles, por você. Porque a sua competência é a coisa que ninguém pode tirar de você, nem mesmo aqueles que tentam com mais empenho. A Patrícia me chamou de patética numa tarde de outubro. Ela mesma não sabia que estava descrevendo o medo dela, não a minha realidade. Eu saí daquele escritório no hotel com um sorriso e um e-mail agendado. E aquele e-mail disse tudo o que precisava ser dito, de uma forma que nenhuma palavra dita naquele corredor poderia ter dito. Às vezes, a vingança mais elegante é simplesmente a verdade, bem documentada, entregue para as pessoas certas, na hora certa, sem drama, sem confronto. Só a realidade fazendo o trabalho que sempre foi dela. E se você ficou até aqui comigo nessa história, obrigada. Obrigada de verdade, porque contar isso não é fácil, mesmo com o tempo que passou. Se essa história tocou em algo que você está vivendo, eu quero saber. Me conta nos comentários o que aconteceu no seu trabalho, como você reagiu, o que você faria diferente. A nossa experiência não precisa ficar só com a gente. Se inscreve no canal para mais histórias de superação e de pessoas reais que encontraram força onde menos esperavam. Deixa o like se você acredita que silêncio estratégico pode ser mais poderoso do que qualquer resposta na hora. E lembra, humilhação tem data de validade. Dignidade é para sempre.